Esta manhã eu quero-vos falar sobre um tema, podes pôr, que é este, as mulheres de Jesus. E antes que vocês comecem a pensar, o pastor disse, às vezes tem umas coisas e tal, assim um bocado fora da caixa, mas desta vez passou-se mesmo. É mesmo as mulheres de Jesus, já vão entender porquê. Vou-vos convidar a abrir a Palavra de Deus, a Bíblia, em Mateus capítulo 1, os primeiros 17 versículos, que é um daqueles textos que não é nada entusiasmante à partida para nós lermos. Tem uma série de nomes um pouco esquisitos, porque são nomes semitas, na maior parte deles, praticamente todos, e podem acompanhar ali. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judas e a seus irmãos. E Judas gerou a Tamar, e a Farés, e a Zará, e Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Bom, eu não vou ler, vocês podem acompanhar por ali, ou vou pedir ao... E reparem que eu sublinhei ali nomes de mulheres: Tamar, Raab, Ruth, mulher de Urias, ainda há mais uma, não há? Maria. Ora bem, quando nós olhamos para os Evangelhos, nós vemos que João, porque é um Evangelho diferente dos outros, não põe uma genealogia. Não, porque as genealogias eram, digamos, para mostrar ou comprovar que Jesus de Nazaré era filho de Maria, era descendente, era da linhagem de Davi. Portanto, era descendente de Davi, de acordo com aquilo que os profetas tinham dito no passado, que seria da linhagem de Davi que nasceria o Messias. João não tem essa preocupação, porque João põe a ênfase na identidade divina de Jesus e não na humana. Então não tem que preocupar-se com esse aspecto. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo é a palavra de Deus, o Logos divino, o Verbo, a palavra de Deus feita carne, e ele sublinha a sua natureza divina em vez da natureza humana que os outros evangelistas focam. Marcos ignorou a genealogia de Jesus. Ficamos com Lucas e com Mateus. Lucas, lá no capítulo 3, apresenta a genealogia, mas não menciona uma única mulher. Que, aliás, isto era o habitual, porque, não sei por carga d'água, mas antigamente parece que os homens é que estavam à luz. E fulano gerou Beltrano, e Beltrano gerou Cicrano, e Cicrano gerou não sei o quê. As mulheres não tinham. Mas isto tinha a ver com uma sociedade patriarcal e com uma sociedade em que as mulheres não tinham importância, e as mulheres eram consideradas apenas alguma coisa onde se punha uma semente, e se ela se frutificava é porque a terra era boa, se não frutificava é porque a terra não prestava. Eles não sabiam naquela altura que havia homens também inférteis, mas as mulheres é que pagavam sempre a fatura, não é? E as mulheres no Antigo Testamento tinham muito, no israelitas, tinham muito este receio de não dar à luz. Havia uma expressão que é: Deus abriu a madre, ou seja, Deus fez suscitar o primeiro filho em alguma mulher. Isto era a maior felicidade para uma mulher, porque as mulheres eram consideradas, digamos assim, subiam de estatuto quando tinham um filho, e especialmente o primeiro filho. Mas se elas fossem inférteis, eram umas desgraçadas, coitadas. Passavam a vida a chorar, achavam que Deus não queria saber delas, e muitas vezes o infértil era o marido. Mas eles não sabiam, porque a medicina e as ciências ainda estavam muito atrasadas. Então Lucas não apresenta mulheres, mas Mateus apresenta. E está naquele texto que eu citei ali e que não li para remir o tempo. Mateus menciona 5 mulheres na genealogia de Jesus. O que é que isto significa? É um bocadinho fora da caixa. Não era o hábito, porque as genealogias que nós encontramos, mesmo noutros lugares no Antigo Testamento, são genealogias onde as mulheres não entram. E eu, que sou curioso, um dia pus-me a pensar: mas porquê é que será? Porquê é que será que Mateus se lembrou de enfiar ali 5 mulheres? E comecei a olhar para as histórias destas mulheres. Eu já sabia de um caso ou outro, não é? Mas comecei a juntá-los todos e disse assim: meu Deus, isto é uma coisa profundamente tocante.
Profundamente tocante. Olha, a primeira mulher é uma mulher chamada Tamar, que significa palmeira, não é? De onde veio a palavra tâmara também. Era filha do rei Davi com uma das mulheres, chamada Maaca, a terceira esposa. Era uma mulher muito bela, ao que parece. E um dia, como Davi tinha várias mulheres, tinha vários filhos, portanto havia muitos meios irmãos. E um dia, um meio-irmão, chamado Amnon, que andou de volta dela e começou a sentir um grande desejo por ela. E andava já assim meio, até com um amigo disse: o que é que se passa contigo? Pá, esta coisa, é minha irmã e tal, e coisa, e o meu pai não, o que é que eu posso fazer? E o amigo, amigos da onça, né, disse assim: olha pá, finge que estás doente e pede ao teu pai para que ela te vá lá dar uma caixinha de galinha e tal, e coisa, assim estejas com ela sozinha. E assim foi. O bom do Amnon fingiu que estava doente, para ficar a sós com ela, e depois, a certa altura, eles não estão nada bem, retirou-se lá para o quarto e pediu para a Tamar ir levar qualquer coisa para comer, e quando ele a apanhou a jeito, violou-a. Mas o problema não foi só ter violado, foi ter desprezado. Ele imediatamente desprezou-a. Desprezou-a, logo de seguida. E isto é uma das histórias mais trágicas do Antigo Testamento, porque foi uma tragédia anunciada. Ou seja, os outros irmãos, por exemplo, Absalão, não gostou nada da brincadeira e andou ali durante 2 anos a congeminar uma vingança. O que é que ele fez? A certa altura, 2 anos depois, deu uma festa. E convidou o Amnon e os seus amigos, seus colegas, para essa festa, para esse banquete, bem regado. E Absalão disse aos seus criados: olha, vocês encham sempre o copo. E quando eles estiverem bêbados, vocês então tratam do Amnon. E assim foi. Quando eles estavam já bêbados, perdidos de bêbados, o Amnon foi assassinado, o violador. E eu pergunto, o que é que faz esta mulher na biografia de Jesus? O que é que faz esta mulher na genealogia de Jesus? Talvez porque Tamar, a violada e desprezada, represente todos aqueles, mulheres e homens, que foram abusados e desprezados na vida. Eles estão na ascendência de Jesus. Jesus não teve vergonha de ter uma mulher como esta na sua ascendência. Amém? Estão preparados? Isto agora só piora. Segunda figura, Raabe, a prostituta. O povo de Israel estava a querer entrar, passar o Jordão, a querer entrar na terra de Canaã, tomar a posse da promessa. A primeira grande cidade era Jericó, uma cidade com uma muralha grandíssima, muito bem defendida, e Josué enviou 2 espias entrarem dentro da cidade. Eles disfarçaram-se e tal, mas não passaram despercebidos. E Raabe era uma prostituta, há quem diga que fosse uma dona de um prostíbulo. Pronto, não sei bem que idade é que ela teria, mas de qualquer maneira sustentava a família dessa forma. Ela vivia com a família e sustentava a família através da prostituição. O que era uma coisa comum naquela época e naquelas culturas. A verdade é que a notícia de que havia 2 forasteiros na cidade correu a cidade, chegou ao palácio do rei, e o rei mandou a guarda investigar, a ver o que é que se passava. E eles perceberam, os 2 espias de Josué perceberam que estavam a ser perseguidos e dissimularam-se, até que foram ter a casa de Raabe e pediram: olha, esconde-nos, por favor, a guarda vem atrás de nós, porque nós vamos conquistar esta cidade, e se tu fores benévola para connosco, o meu povo também vai ser benévolo para contigo e vai poupar-te a ti e a tua família. E aquela mulher, Raabe, que era uma prostituta ou uma dona de uma casa de meninas, o que é que ela fez? Ela creu no Deus de Josué. Ela creu no Deus de Israel. Ela tinha ouvido já notícias daquilo que Deus estava a fazer com aquele povo. E ela creu. E ela escondeu então aqueles 2 espias, fez de conta que não tinha visto nada, e depois de noite eles saíram, porque a casa era junto à muralha, pela muralha, e escaparam.
E claro, quando o povo de Israel tomou aquela cidade, eles pouparam Raabe, e Raabe ficou integrada no povo de Israel, mas integrada de tal forma que ficou como antepassada do próprio Jesus. Raabe foi a mãe de Boaz, bisavô de Davi, de onde veio Jesus. Então, no passado de Jesus havia uma prostituta, ou uma mulher que tinha sido prostituta. E eu pergunto, o que é que isto está lá a fazer? Talvez porque Raabe, a prostituta, representa todas aquelas pessoas que têm um passado imoral, que algum dia tiveram um passado imoral. Terceira mulher, Ruth, a estrangeira. Diz assim as Escrituras lá no livro de Ruth, no início: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Este homem chamava-se Elimeleque e a mulher Noemi. E este casal, porque havia fome em Judá, foram para o Oriente, foram até às terras de Moabe. E eles tinham 2 filhos. E os 2 filhos passaram alguns anos, cresceram, casaram. E passados 10 anos, vamos encontrar Noemi, viúva, porque o marido, Elimeleque, tinha morrido. E os 2 filhos dela também tinham morrido. Então Noemi fica confrontada, sozinha, viúva, com as suas 2 noras. E ela falou com elas e disse: olha, eu ouvi dizer que em Judá não há fome neste momento. Em Israel havia fomes cíclicas. Neste momento há fartura de pão e eu vou voltar para a minha terra, tenho lá a minha família mais alargada e vocês são moabitas, são daqui, têm a vossa família alargada aqui, por isso vamos fazer uma coisa, eu liberto-as, vocês podem voltar para a vossa família. E uma delas disse: está bem, ok, beijinho, obrigado e tal, Deus te abençoe e tal, e foi-se embora. Mas a outra, chamada Ruth, ela disse: não, eu não te vou deixar. Disse Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então aquela Ruth, aquela estrangeira, acabou por ser assimilada no povo de Israel, e esta mulher, que era uma estrangeira, passou a deixar de ser estrangeira. E o que é que faz uma mulher estrangeira na linhagem de Jesus? Talvez para representar todos os estrangeiros e os desamparados desta vida. Posso ouvir um amém? Amém. Ou estão a dormir? Ou anestesiados? Ora bem, aquela mulher não tinha... Era mais fácil para ela, mais cômodo, ela voltar para a sua família alargada, naquela terra. Olha, o meu marido morreu, pronto, a minha sogra vai-se embora, olha, eu vou fazer com uma outra, mas ela não. Não, eu vou contigo. Ela apegou-se a Noemi, e ela é uma das mulheres que surge como antepassada de Jesus. Depois temos outra mulher, chamada Batseba, que eu chamo Batseba, a adúltera. A história de Batseba ficou conhecida na Bíblia no contexto do pecado do rei Davi. O rei Davi, um dia, o seu exército estava lá a combater, não sei onde, e ele estava no palácio, no tempo de ócio. E os tempos de ócio é preciso cuidado com eles. Não é? Como é que nós... Não é que não façam falta, mas cuidado com os tempos de ócio. E foi lá ao quintal dele, tal... E a cidadela de Davi ficava em cima do monte, e depois ficavam outras edificações, e viu lá mais embaixo uma mulher muito bela, que descuidadamente estava a tomar banho, num terraço, pensando que ninguém estava a ver. E ele lá de cima estava a ver. E ele ficou muito interessado nela. Então o que é que ele fez? Começou a fazer asneira. Pensou assim: epá, esta mulher, mandou saber quem era. É Batseba, é casada com Urias, o Eteu e tal, não sei o quê, está no exército e tal, é combater e tal. E eu pensei: pá, é uma mulher casada, que chatice. Mas ainda assim ele não parou. E o que é que ele pensou? Vou chamar cá o marido, Urias.
Então Urias veio ao palácio, foi mandado chamar, veio, saiu da frente de batalha, foi ter com Davi, e Davi disse, olha, vai para casa, toma banho, fica com a tua mulher aí 2 ou 3 dias, não te preocupes e tal, porque entretanto Batseba tinha engravidado de Davi. E Urias disse, não, eu não posso fazer isso, então os meus companheiros estão lá a lutar e eu estou aqui no bem bom. Não, o meu foco é este, o meu foco é enquanto durar a batalha eu estou lá, depois quando acabar logo venho como os meus companheiros, os meus camaradas de armas, não é? Portanto, para já não. E Davi viu o esquema dele, o estratagema dele cair por terra. Mais tarde, aquele filho nasceu. Entretanto, ele disse ao comandante de Urias para o pôr na frente da batalha, a ver se ele morria, para ele ficar com a mulher dele, com Batseba, e assim fizeram, e o homem morreu. Só que mais tarde, a criança que nasceu daquela ligação adulterina faleceu. E o profeta Natan teve a oportunidade, através de uma forma muito interessante que é descrita nas Escrituras, de confrontar Davi, e Davi ter chorado amargamente ao cair nele, ao compreender a forma como ele tinha pecado de uma maneira tão terrível. Batseba foi a mãe de Salomão. Batseba, o que é que faz esta mulher adúltera, que apesar de tudo adulterou? Era uma mulher casada. Está bem que foi com o rei, mas ela podia ter resistido. Porquê é que esta mulher, uma mulher adúltera, faz parte da ascendência de Davi? Talvez porque ela representa todos os fracos e aqueles que em algum momento cederam às tentações da vida. E depois encontramos a última mulher que faz parte da genealogia de Jesus, descrita por Mateus, que é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E Maria de Nazaré não tem história. É uma mulher simples, uma mulher discreta, despretensiosa, não é? Como nós vimos quando foi a Anunciação, o quadro da Anunciação, e como ela cantou no Magnificat, ela disse: Deus não atentou para a baixeza da sua serva, para a minha simplicidade, eu sou uma mulher entre muitas, não tenho nada de especial. E porquê é que ela consta, não só por ser mãe de Jesus, mas consta na genealogia, creio eu, para representar todas as pessoas simples e despretensiosas. Pessoas que às vezes pensam que não contam para Deus. Pessoas que às vezes pensam que Deus está distraído e que não repara nelas. Pessoas que não dão bandeira. Pessoas que não fazem assim grandes coisas. Que não dão muito na vista. Que não falam em público. Que estão no seu canto. Mas Deus conta com elas. Então qual é a chave para entender isto tudo? É a graça de Deus. Amém? Mateus menciona estas 5 mulheres que figuram entre os antepassados de Jesus de Nazaré, mas isto significa muito sobre o caráter de Deus e o pronúncio da sua graça. Ou seja, Deus não rejeita as pessoas que foram abusadas, humilhadas e desprezadas como Tamar. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E disse mais: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Compreendemos que, de acordo com o caráter de Deus, Deus não rejeita as pessoas que têm um passado imoral, como Raab. Vocês lembram-se daquele grande nome do jazz mundial, Louis Armstrong, aquele negrão, tocava trompete e cantava com uma voz assim: Wonderful Love. Lembram-se dele? Um dos maiores nomes do jazz mundial. Era filho de uma prostituta, não sabia quem era o pai. Isso não o impediu de ser um homem tremendo no mundo da música, da cultura, não é? Deus não rejeita as pessoas que têm um passado moral, desde que haja naturalmente arrependimento. Mas esta história revela ainda mais alguma coisa sobre o caráter de Deus. Deus não rejeita os estrangeiros e os desamparados, como Ruth. Veja bem o que é que a Bíblia diz. Então dirá ao rei
o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. E diz depois aos Efésios: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Glória a Deus. Mas isto ainda mostra mais sobre o caráter de Deus. Deus não rejeita todos aqueles que fraquejaram e em algum momento cederam às tentações na vida, como Batseba. Pedro falhou tanto. Sim, Pedro, o apóstolo, deu tanta cabeçada na parede, fez tanta asneira. No entanto, é uma coluna da igreja. Sabe que quando o galo cantou e Pedro negou Jesus pela terceira vez, diz que ele saiu dali de onde estava e chorou amargamente. Ele arrependeu-se mesmo e disse: mas que asneira que eu fiz. Pedro era assim um tipo todo fazia antes de pensar, agia antes de pensar. E as pessoas que agem antes de pensar, ou que falam antes de pensar, fazem muita asneira. É verdade. Às vezes são mais sãos que alguns, não é? Que fingem, dissimulam. Mas a verdade é que fez muita asneira. Mas Deus não o rejeitou. Porque há uma coisa chamada perdão. Há uma coisa chamada arrependimento. E Deus também não rejeita as pessoas simples, discretas e despretensiosas, como era Maria de Nazaré. A chave de tudo isto é a graça de Deus. Nós olhamos para... Porque é que Mateus se lembrou de pôr 5 mulheres e olha que algumas delas... se calhar ele tinha a tentação de não pôr lá um nome. Se calhar podia pôr muitas outras mulheres, menos aquelas. Algumas, a Raab, a prostituta, a outra tinha sido violada, a outra adulta. Se calhar, se fosse eu tivesse escrevido o Evangelho de Mateus, eu pensava 30 vezes antes de pôr lá o nome dessas mulheres. É que são ascendentes de Jesus. E aquelas pessoas que são muito... que falam muito da pureza da raça, e deviam ter vergonha, deviam ler isto, para compreender que o próprio Cristo tinha na sua história familiar esta gente. Mas a graça de Deus é tão grande que estas pessoas acabaram por se arrepender e estas pessoas acabaram por estar lá nesta genealogia para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina pessoas. E a chave de tudo isto é a graça de Deus. E Jesus, vamos ficar em pé. E eu vou ler um último versículo antes de nós cantarmos a bênção final. A chave de tudo isto é a graça de Deus. E eu vou ler o que diz lá em Marcos 2. Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, ó Pai, pelo caráter que Tu demonstras, Senhor, na Tua palavra. E porque Jesus não teve vergonha de ter na sua ascendência estas mulheres, homens e mulheres que cometeram tantos erros, mas que a Tua graça os alcançou, Senhor. E assim Tu, Jesus, hoje é o Salvador de todos, é o médico para os doentes, é o Senhor dos justos e dos injustos, é o Senhor de todo aquele que nele crê e que se arrepende e está disposto a mudar de vida, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua graça. Amém. Amém. Vamos cantar a nossa bênção final.